meu nome é Marcos, para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, também faço parte do Eagles Vision. Que bom você estar aqui conosco. E eu vim partilhar com você hoje uma estratégia para o teu negócio, extraída da Bíblia. E o trecho de hoje é Gênesis 12:10, e a Bíblia diz assim: havia fome naquela terra, e desceu Abrão do Egito para peregrinar ali, enquanto a fome era grande na terra. Você com certeza conhece a história de Abrão, que depois virou Abraão, e você sabe que ele é o patriarca, ou seja, um dos patriarcas, mas aquele que foi chamado por Deus a primeira vez para formar um povo para Deus. E Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus, era uma terra distante, e Deus apareceu para ele e disse assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, do lugar que você está, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão, então, numa atitude de fé, saiu e foi em direção àquilo que Deus havia falado, em direção e obediência à voz de Deus. E Deus fez para Abraão promessas, ou seja, ele disse para Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou fazer de ti um povo muito grande, maior do que a areia do mar, aqueles que te abençoarem eu abençoarei, aquele que te amaldiçoar eu amaldiçoarei, enfim, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus estava usando Abraão para formar um povo para ele. E Abraão ouviu a voz de Deus e saiu em obediência. Mas como acontece com todos nós, como homens, Abraão, apesar de ser tido como pai da fé, ele também teve momentos de fraqueza, ele também teve momentos de dificuldade. E acho que isto é mais ou menos normal para nós, homens e mulheres de negócio, empresários, profissionais liberais, não é? Tem dias que você tem um bom dia, tem dias que você não tem um dia tão bom assim. Tem dias em que você levanta disposto, em que todas as coisas dão certo, mas tem outros dias em que as coisas não dão tão certo. E nós, muitas vezes, nos enfraquecemos pelos dias não tão bons. Isto acontece, e aconteceu também com Abraão, então não se sinta frustrado por isso. Mas Abraão foi então para aquela terra, e num dia em que ele não estava tão bem assim, e as coisas para ele não estavam dando tão certo, a Bíblia diz, e este é o trecho, que havia fome na terra. Ou seja, havia carestia, não chovia, graças a Deus está chovendo hoje, você está vendo que coisa boa? Não chovia, a plantação não estava grande, o gado não estava comendo bem, enfim, as coisas não estavam tão bem para Abraão. E saiba você que Abraão foi um grande empresário, ele foi um homem muito rico, com certeza um dos mais ricos daquela região, além de um grande estrategista de guerra. Ele era um conselheiro de muitos reis, era uma pessoa muito respeitada, ou seja, ele tinha uma posição de sucesso. Ele não era qualquer um, mas mesmo ele teve o seu momento de fraqueza, e a Bíblia diz que ele desceu para o Egito. Ou seja, ele saiu do lugar aonde ele deveria estar. Ele saiu do lugar que Deus mandou ele ficar. Ele deu uma vaciladinha, olhou para a grama do vizinho e viu que ela estava um pouquinho mais verde. Ele olhou para o carro do vendedor e concorrente e disse: esse cara está ganhando mais do que eu. Ou ele olhou para a empresa do vizinho e ficou perguntando: o que esse cara está fazendo que eu não estou fazendo, o que ele tem melhor, deixa eu copiá-lo. E nesse momento ele então desceu para o Egito, ou seja, ele saiu da posição que Deus havia mandado ele ficar. Todos nós recebemos de Deus talentos, e todos nós recebemos de Deus uma promessa. O que é uma promessa? É aquilo que Deus diz que vai fazer conosco e através de nós. E saiba você de uma coisa: Deus não muda. Nós, muitas vezes, passamos sim por tribulações. Por quê?
porque nós precisamos mudar, mas Deus não muda. Isso aconteceu com Abraão 3 vezes. Abraão, uma vez, 2 vezes. Uma vez ele foi para o Egito, outra vez ele foi para um outro reino chamado, uma terra de um outro rei que chamava Abimeleque. E outra vez, ele, para cumprir a promessa, ele não quis esperar a sua esposa engravidar, e ele então teve um filho com a escrava, a pedido da sua esposa até. Ou seja, por 3 vezes Abrão resolveu tomar um atalho e olhar para a terra do vizinho, para a grama do vizinho, para a empresa do vizinho, para o negócio do vizinho, e achar que era melhor. Graças a Deus que Deus é misericordioso. E por 3 vezes também, se você depois for pesquisar e ler o trecho, você vai ver que Deus reafirmou a promessa que ele havia feito para Abraão. E por que Deus reafirmou a promessa que ele havia feito para Abraão? Porque Deus não muda. Em primeiro lugar, se Deus um dia falou para você algo, e se você entende de Deus que o negócio que você tem, o talento que você tem, a atividade que você exerce, é aquilo que Deus quer que você faça, permaneça nesta posição, porque Deus não muda. Se você, por um acaso, vacilou um pouquinho e saiu dessa posição, de imediato volte para ela, porque é ali que você vai prosperar. Se é ali que Deus falou que você deve estar, ali você prosperará. E Deus não se importa, ou Ele perdoa quando nós, de alguma forma, saímos da posição. Mas quando nós entendemos isso, reconhecemos isso e voltamos para a posição que nós deveríamos estar, as coisas começam a dar certo novamente. E outro ponto interessante é que Abrão, ele tomou atalhos para ver a promessa de Deus cumprida na sua vida. Saiu da terra que ele estava, foi para o Egito, depois foi para Gerar, que era onde Abimeleque reinava. Depois ele teve lá o problema com Agar, que era a escrava, para ter o filho. Ou seja, ele buscou também como homem alguns atalhos. E estes atalhos, nós muitas vezes temos eles disponíveis para nós diariamente. Diariamente. Muitas vezes somos tentados ou levados de alguma forma por acharmos que a terra está seca e que a dificuldade é muito grande. Nós somos levados a tomar atalhos. Atalhos numa sonegação, atalhos numa corrupção, atalhos numa desonestidade, no sentido de tomar ou pisar em outro para ter aquele contrato ou aquela venda, atalho em uma mentira, e muitos outros atalhos que às vezes nós tomamos que são muito piores do que eu estou falando para você aqui. E você sabe como é aí fora, como é o mercado. É muito simples para nós, muitas vezes, diante de um grande contrato, diante de um grande pedido, diante de uma grande negociação, a gente deixar o caráter um pouquinho de lado e vir para a concessão. Mas o que Deus está nos dizendo nesta noite é: nunca opte pela concessão, opte sempre pelo caráter. Não busque atalhos, porque os atalhos podem trazer resultados imediatos, mas são resultados frágeis, em que eles não permanecerão, e você terá que voltar, fazer o caminho de volta até o lugar da promessa, porque ali você vai prosperar. E foi o que aconteceu com Abraão. Todas as vezes que ele saiu da posição e foi para o atalho, ele teve problemas e teve que voltar atrás, ou seja, ele atrasou a bênção dele, ele atrasou a promessa dele por muito tempo. Por quê? Porque ele não teve paciência de esperar. Sabe, querido, nós somos imediatistas, sempre, e temos dificuldade de esperar porque a gente acha que o nosso tempo é melhor do que o tempo de Deus, mas isso não é uma verdade. Deus sabe exatamente quando você está pronto para assumir a promessa que Ele te fez.
E Deus sabe exatamente quando você não vai desperdiçar aquilo que Ele prometeu para você fazer. Ele sabe exatamente. E nós muitas vezes achamos que estamos prontos. É difícil você olhar para uma pessoa e perguntar para ela: você é maduro? E ela dizer para você: não, eu sou imaturo. Difícil. Difícil você perguntar para uma pessoa: você é honesto? E ela dizer para você: não, eu sou desonesto. Difícil, porque nós sempre achamos que estamos fazendo a coisa certa. E nós temos centenas e milhares de argumentos para fazer a coisa certa. Mas a gente opta pela errada, porque parece que os argumentos para as coisas erradas são mais fáceis. Então muitas vezes é um sócio que não é para estar no teu negócio com você. Outras vezes é uma mudança de posição que não é para que ela seja feita. Enfim, você vai entender, são muitas coisas que aparecem na sua frente diariamente e que você não deve fazer. E o que Deus está te dizendo hoje a estratégia que Deus está te dando hoje mantenha a sua posição. Fica firme aonde Deus te colocou e saiba que se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. E por que Deus reafirma a Abraão 3 vezes a mesma promessa? Simplesmente para dizer para Abraão o seguinte: eu não mudo. Passou 10 anos, a minha promessa é a mesma, ela vai se cumprir. Passou 20 anos, a minha promessa é a mesma, ela vai se cumprir. Passou 30 anos, a minha promessa é a mesma, ela vai se cumprir. Eu não mudo. E Deus estava afirmando isso para Abraão: olha, eu não mudei, Abraão. Ainda não se cumpriu porque você fica indo para o Egito e voltando, indo para o Egito e voltando, saindo da posição e voltando. E aí como é que faz? Então, meu querido, fique na posição que Deus te colocou, na terra que Ele te prometeu, porque é ali que você vai prosperar. Mas Marcos, está demorando o tempo necessário para você poder usufruir da plenitude do teu presente e da tua promessa. Deus é perfeito. E Ele sabe exatamente quando você está pronto. E quando você está pronto, meu amigo, eu posso te afirmar e te garantir uma coisa: não há o que impeça Deus de te abençoar. Não há. Não há concorrência, não há demônio, não há falatório, não há maldição, nada. Não há. Ninguém pode impedir Deus de te abençoar. Agora, você, se não está na posição correta, aí sim, aí você pode atrasar o que Deus tem para fazer na sua vida. E o que eu quero te dizer e deixar para você nesta noite: não desça para o Egito, não tome atalhos, mantenha a sua posição. Creia naquilo que Deus te prometeu e fique firme, porque Ele vai cumprir o que prometeu. Ele não mente, e o melhor caminho é a fé. Fica de pé no teu lugar. Antes de passar para o Rude, eu quero orar por você, porque eu sei que é difícil perseverar. Tenacidade é uma qualidade que poucos conseguem manter. Muitas vezes, muitos têm tenacidade pelos primeiros meses, perseverança pelos primeiros meses, mas quando o tempo vai passando, muitos se enfraquecem. Por quê? Porque somos cercados de circunstâncias, de palavras, de situações que nos atacam e nos confrontam e nos desanimam o tempo inteiro. E não é fácil perseverar. Não é fácil. No meu caso, e do Paulo, por exemplo, que é meu sócio na nossa empresa, nosso período de espera foi de 12 anos.
E muitos diziam, ou quase todos: vocês são loucos. Vocês são loucos. Vocês são loucos. Vocês são loucos. E não são pessoas distantes, muitas vezes pessoas da própria família. Vocês são loucos, são loucos, são loucos. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E não importa se passa 1 ano, 2, 3 ou 10. Importa que se você está onde Deus disse para você estar, a janela do céu vai abrir sobre você na hora que Deus quer, naquele lugar, e você vai colher. Mas e neste tempo em que a janela não se abre? Pode ficar tranquilo que fome você não vai passar. Você pode ter um pouquinho de dificuldade, mas fome e vergonha você não vai passar, porque Deus vai cuidar de você. Em todos os lugares em que Abraão teve, ele não passou necessidade. O que acontece é que ele atrasou a bênção. Então, meu amigo, seja perseverante, firme, não vacile, tenha tenacidade e continue insistindo e aperfeiçoando o teu negócio, a tua atividade, aonde Deus te pôs. Ah, mas eu não tenho certeza de que eu estou no lugar certo. Então para tudo e resolve essa parada. Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Para tudo e decide, não é aqui que Deus quer que eu esteja.